É, Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos que estão entrando. Com muita gratidão que eu recebo essa pessoa tão importante hoje aqui no Prematuros BR, nessa equipe formada por pessoas tão competentes e tão humanas. Então, eu acho que realmente pessoas que experienciam o afeto nas relações profissionais e afetivas no dia a dia, né? E hoje eu recebo a Heloísa Galhardo. Ela é terapeuta ocupacional, ela é mestre e doutora em ciências da saúde, ciências médicas, né? Na Unicamp, na área de neurologia, na área de desenvolvimento infantil, mas tem uma larga experiência com o desenvolvimento de bebês, tem mais de 30 anos de experiência e muito mais, né, Lolis? Muito, um pouquinho, bem mais, assim, do que 30 anos, com experiência em bebês, em desenvolvimento infantil, em bebês de risco, em bebês com alterações neuromotoras ou sensoriais. E por que que eu me sinto extremamente honrada por tê-la hoje aqui com a gente, né? Ela que também faz parte da equipe Prematuros BR. Porque ela foi a minha grande mestre, ela quem me ensinou as bases fundadoras e neurobiológicas e neurofisiológicas do desenvolvimento, especialmente da questão visual, visomotora, mas não somente isso, né? A Heloísa Galhardo me ensinou como olhar os bebês, não só com o conhecimento que a ciência nos dá, mas com o afeto, com o sentimento de acolhimento, com o sentimento de encantar. Então, ela me ensinou a ser encantada pelos bebês e a saber encantar os bebês, como fazer, como chamar a atenção dos bebês, como chamar a atenção daquele bebê para ver o objeto, para a gente ver o comportamento que ele podia ter, a expressão do comportamento. Então, a Heloísa, ela é uma base fundadora da minha formação profissional e pessoal, porque eu falo sem medo nenhum de dizer que hoje eu a tenho não só como minha mestre ainda, mas também como uma segunda mãe. Então, ela está presente na minha vida. Então, é com muito orgulho e muita gratidão mesmo que eu te recebo aqui no Prematuros. E eu quero deixar você aí falar boa noite para todo mundo, para a gente começar o nosso bate-papo. Bom, então, boa noite para todo mundo, pessoas queridas que estão aí, pessoas tantas que fazem parte da minha história, que eu estou vendo pessoas que estão chegando aqui. E, na verdade, para mim é um privilégio, Tetê, estar conversando com você, estar conversando com... trocando, né, esses conhecimentos que a gente tem e os sentimentos que a gente tem também, porque não se separam, né? A gente tem uma história enorme, né, de sentimento e de construção de conhecimento e de compartilhamento de conhecimento. Isso. Então, eu é que agradeço a você essa oportunidade de estar aqui para a gente estar conversando sobre um tema assim, que é encantador, né, mas é um tema extremamente complexo, porque tem inúmeras especificidades, características que são muito específicas, né, e a gente vai tentar conversar um pouquinho sobre isso, para trazer aquilo que a gente já vivenciou, né, na nossa história, aquilo que a gente vivenciou tanto na história pessoal, quanto que a gente vivenciou na história profissional. Eu sou hoje um bocadinho de cada uma dessas coisas, né? Um bocadinho de cada um dos meus alunos, um bocadinho de cada um dos meus pacientes, um bocadinho de cada um dos pais, né? Que a gente constrói uma relação forte, uma relação afetiva,
um bocadinho dos meus professores, um bocadinho dos meus colegas, e assim, esse retalho imenso vai se transformando num manto que nos cobre, nos protege e nos motiva, né, a seguir em frente. Então é Isso isso. mesmo. Obrigada, Tetê. Obrigada mesmo. Então vamos começar, Heloísa. Dentro do mundo da prematuridade, especialmente para aqueles que nascem mais extremos, né? Eu vou até já dizer a classificação da prematuridade aqui. Então, a gente sabe que dentro da prematuridade a gente tem subdivisões, né? Então, nós temos o prematuro extremo, que é aquele que nasce com menos de 28 semanas. E aí, hoje, felizmente, nós temos várias crianças que conseguem a sobrevida com 22 semanas e 5 dias, 22 semanas e 6, 23, 23 e 1, 23 e 2, 24, felizmente. Nós temos o muito prematuro, que é aquele que nasce entre 28 a 31 semanas e 6 dias. Nós temos o prematuro moderado, que é aquele que nasce entre 32 semanas gestacionais e 33 semanas e 6 dias. E nós temos o prematuro tardio, que é aquele que nasce entre 34 semanas e 36 semanas e 6 dias. Obviamente que tem outros autores com outras classificações nessa subdivisão, mas atualmente a gente pega a classificação da Organização Mundial de Saúde e da Associação Americana de Pediatria, né, que é a AAP. Então, a gente sabe que quanto mais prematuro a criança nasce nessa subdivisão, mais imaturo organicamente ele nasce também. Então, todas as suas estruturas, especificamente o olho também, né? Então, as estruturas oculares também nascem de uma forma muito imatura, às vezes até sem antes completar todo o seu desenvolvimento, como a gente sabe que tem crianças com as suas 20 e poucas semanas gestacionais. E uma das especificidades da prematuridade, por conta dessa imaturidade orgânica, é a retinopatia da prematuridade. Então, essa condição, que é extremamente frequente nessa população, ela precisa ser entendida até realmente o que é e por que acontece, para que os pais possam ser orientados, possam ser acolhidos diante das suas dúvidas, e os profissionais da saúde, especialmente aqueles voltados para a estimulação visual, estimulação visomotora, estimulação do desenvolvimento infantil, possam entender o que acontece na visão dessa criança. Então, a minha primeira questão que eu gostaria que você respondesse é que você explicasse o que é a ROP e até entrasse na questão do desenvolvimento intrauterino mesmo, para que os pais e os profissionais pudessem entender todo esse processo. Bom, então vamos lá. Eu acho que é importante a gente situar, assim, somos terapeutas ocupacionais, né? Não somos oftalmologistas. Isso. Então, obviamente, tem questões que são específicas com relação a tratamento, que é possível que a gente nem saiba responder, né, com tanta certeza essas questões. Mas eu acho que o que a gente vai conversar aqui, Tereza, é exatamente isso que você falou, né? São os conhecimentos que são necessários para nós, profissionais que atuamos na prevenção e na promoção do desenvolvimento, conhecimentos que a gente precisa ter para fundamentar a nossa intervenção e para acolher os pais, né? Eu venho de uma geração de terapeutas ocupacionais, formada, né, obviamente, há muito tempo, que ainda existia a ideia de que o saber do profissional era do profissional e o saber do profissional, ele tinha um limite extremo a ser compartilhado com os pais. Eu aprendi muito cedo que não existe pai que não entenda se você usar uma linguagem adequada. Não existe pai que não queira entender o que foi que aconteceu com o seu filho, né?
Então, na minha prática profissional, no momento do acolhimento dos pais, uma das primeiras perguntas que eu fazia era: vocês sabem o que aconteceu com seu filho? Vocês sabem o que o filho de vocês tem? Né? Qual é a Uhum. história dele? Obviamente, eles sabem, mas muitas vezes eles conhecem termos que eles não sabem o que significam. Então, eu sempre optei em conhecer mais para poder explicar mais, né? Quanto mais a gente explica, mais esses pais estão próximos da gente. E mais eles se Uhum. interessam, e mais eles se doam. Então, falando da retinopatia da prematuridade, daquilo que nos compete enquanto conhecimento e do que é importante para a gente conhecer, não tem como não usar alguns termos, mas a gente vai explicar tudo isso, né? A retinopatia da prematuridade, ela é uma doença, em todas as suas conceituações e definições, conhecida como uma alteração vasoproliferativa decorrente de uma retina imatura. Imatura, ou seja, não estava pronta, né? Uhum. O desenvolvimento da retina e dos vasos sanguíneos que nutrem, que levam oxigênio e nutriente para essa retina, ainda não estavam prontos. Não estando prontos, eles são mais vulneráveis, né? E, obviamente, eles são mais suscetíveis a algum dano que possa ocorrer nesse período tão extremo da vida, né? Que é a prematuridade extrema. Mas a gente precisa entender também que não são todos os bebês prematuros que terão a retinopatia da prematuridade. Um número muito Uhum. pequeno de bebês, né? A gente encontra também diferenças na literatura, mas hoje é reconhecido que de 5 a 10% dos bebês vão desenvolver uma retinopatia da prematuridade importante, né? Então é um número pequeno. Embora sendo um número pequeno, não quer dizer que não sejam importantes, muito pelo contrário, né? São esses bebês que precisam da nossa atenção, do nosso cuidado, de pesquisas para entender e para prevenir e para tratar, né? Então, para entender um pouquinho o que é essa alteração vasoproliferativa, né, e de uma retina imatura, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre a estrutura do olho, né? Ah, Uhum. tá bom, é a retina. Mas o que é a retina? Né? A gente sabe que o Uhum. olho ele tem a forma de arredondada, a forma de uma bola, mas ele é formado por várias estruturas extremamente complexas, cada uma com uma função específica, né? Então a gente tem a parte anterior do olho, que é visível, que a gente vê a íris, uma parte branca, essa parte branca é uma membrana que dá sustentação à forma do olho, né? Aí a gente tem a íris, que é a parte colorida, e um orifício pequenininho no centro do olho, que é a pupila, por onde entram os raios luminosos que Isso. vão chegar até uma membrana interna do olho chamada retina. Para Uhum. chegar até a retina, esses raios luminosos, eles vão passar por algumas estruturas, vou citar o cristalino, que é uma estrutura importante, e o vítreo, né? O Uhum. vítreo, eu vou falar um pouquinho mais do vítreo, porque ele tem relação com a retinopatia da prematuridade. O vítreo, ele é uma substância gelatinosa, que é um meio transparente, ele não tem vascularização, tá? E ele mantém a forma do globo ocular. Então, é um meio que vai ajudar a direcionar o raio luminoso até o ponto central da retina. O ponto central da retina é o ponto que a gente tem a melhor visão, ou seja, Isso. chamada acuidade visual. Né? Quando a gente vai a um oftalmologista, ele vai mensurar a nossa acuidade visual, para saber se a gente precisa de óculos ou não precisa de óculos. Essa é a acuidade visual. Essa acuidade visual ela é função específica do centro da retina, que é uma região minúscula. O restante é conhecido como região periférica da retina.
Então, essa regiãozinha central é conhecida como região macular. No centro da mácula, a gente tem uma outra região, que é a fóvea. Tá? Então, são alguns nomes um pouco difíceis, mas provavelmente a maioria das pessoas aqui já ouviu falar dessas questões, né? E a retinopatia da prematuridade, ela vai afetar diferentes regiões da retina, o que vai levar às diferentes classificações da retinopatia da prematuridade também. Então, é importante a gente entender isso. A retina é uma membrana que fica na parte interna do olho e ela faz contato direto com esse vítreo, essa substância gelatinosa que não tem vasos sanguíneos. Então, a gente sabe também que a retinopatia da prematuridade, ela é conhecida como sendo uma alteração multifatorial, ou seja, são vários fatores que levam à retinopatia da prematuridade. Então, não é só nascer prematuro, você terá a retinopatia da prematuridade. E isso é um engano, né? Então, muitas pesquisas foram realizadas nesse sentido para entender essas questões. Né? E hoje, Pode falar. Heloísa, a gente tem uma preocupação muito grande nas UTIs de você não pode nem faltar o oxigênio, né? O nível de oxigênio não pode estar nem baixo para esse bebê e nem alto para esse bebê. Né? Exatamente. Porque é justamente esse cuidado que a equipe da UTI precisa ter com esse prematuro, especialmente prematuro extremo, né, que nasce com menos de 28 semanas, exatamente a UTI tem que ficar, a equipe tem que estar muito atenta aos níveis, como esse bebê está saturando e a adequação dos níveis de oxigênio. Então, esse nível de oxigênio não pode nem estar tão baixo e nem estar tão alto, né? Então, assim, exatamente. A retinopatia da prematuridade ela é multifatorial e a gente sabe que a adequação externa dessas questões vai interferir diretamente nessa qualidade dessa estrutura, né? Se vai ter essa hemorragia, né? Esse vasinho que rompe da retina, né? Que tem uma vascularização anormal e ele rompe e vai ter esse sangramento, né? A gente pode evitar fazendo essas adequações externas, né? E a gente também pode evitar maiores danos fazendo os procedimentos cirúrgicos ou de acompanhamento ali dentro da UTI, como, por exemplo, o laser, né? Para conter aquela hemorragia. Então, a gente sabe que a retinopatia da prematuridade, ela tem outras questões, e uma das questões que envolve esse prognóstico melhor ou pior é justamente essa preocupação da adequação de algumas questões externas e de um acompanhamento oftalmológico muito restrito, né? E muito pontual. É muito pontual e assim, a gente sabe também que são oftalmologistas extremamente especializados no atendimento do prematuro. Exatamente. Né? Então, existe, mesmo dentro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, especialidades, e esse oftalmologista, ele tem uma especialização específica para atender o olhinho daquele bebê prematuro, que é diferente de você olhar o olho de uma criança maior ou de um adulto, né? Exatamente. Mas então a Tereza tocou num ponto extremamente importante aí. Então a gente tem fatores que levam à retinopatia da prematuridade, que são fatores relacionados ao oxigênio, e a gente tem outros fatores que não são relacionados diretamente ao oxigênio, né? E antigamente, é até curioso a gente falar, porque antigamente acreditava-se que a retinopatia da prematuridade ela só decorria da questão relacionada ao oxigênio, né? Até ela tinha um nome estranho e bem diferente, né? Era dito a fibroplasia retrolental. Então, hoje a gente sabe que é retinopatia da prematuridade, especificamente.
Mas aí muitas Porque não é pesquisas o foram realizadas. oxigênio, né, Lolis? Não é, Não, Heloísa, não é o oxigênio, mas é a variação brusca a da saturação, exatamente, é a né? variação brusca dessa questão da ou saturação cai ou ela se estabilizando, você tem que abaixar o nível de oxigênio. Se ela cai, você tem que aumentar, mas também não é nem abaixar e nem aumentar bruscamente. Você tem que ir Não, não. pausadamente, com todo o controle para você não gerar nenhum dano para a retina, né? Tanto Então que a existe gente, protocolo, né, extremamente exato, criterioso para a aplicação do exatamente, oxigênio suplementar. Os exatamente, protocolos hoje na UTI neonatal, eles são rígidos e têm inúmeros critérios, e o acompanhamento, a atenção da equipe, ela é constante, né, porque exatamente. essas alterações acontecem. Agora, o interessante quando a gente fala assim, bom, fatores não relacionados ao oxigênio. Então, tem o baixo peso, pode levar Uhum. à retinopatia da prematuridade. O ganho de peso após o nascimento é um fator também importante. E o nascimento prematuro, algumas pesquisas verificaram que substâncias algumas substâncias que existiam em crianças de 35 a 40 semanas não estavam presentes em crianças prematuras que tinham desenvolvido a ROP. Então, são vários fatores. Essas pesquisas, elas continuam, né, sendo realizadas para tentar entender cada vez mais. Mas um aspecto importante do grau de saturação e da oferta de oxigênio é que normalmente, né, por um processo interno, intrínseco ao bebê, o bebê regula a quantidade de oxigênio e a oferta de oxigênio que vai ser oferecida para os vasos sanguíneos. No caso do bebê prematuro, a imaturidade própria não permite que ele consiga fazer esse controle, esse mecanismo de controle da quantidade de oxigênio que vai ser ofertada, porque ele é muito imaturo ainda. Uhum. Então, aí é. Neurologicamente muito maturo. E organicamente, Uhum. né? Organicamente, são processos fisiológicos que estão acontecendo ali, né? Então, ele sobre Lolis, essa voltou. oferta. Voltou? Voltou, Desculpa. voltou. Imagina, é Voltou? internet. Então, assim, o bebezinho ele não tem controle sobre essa oferta. Então, muitas vezes, é oferecido uma quantidade maior de oxigênio que lesa, causa uma lesãozinha nesses vasos, que são microvasos sanguíneos. Eles são muito pequenininhos, são muito frágeis, né? E quando isso acontece, ocorre uma chamada isquemia, ou seja, esses vasinhos, eles param de crescer e param de receber oxigênio. Aí, em decorrência dessa parada, um outro mecanismo começa a acontecer internamente nos bebês. O que eles fazem? É uma tentativa de recuperar aquilo que foi perdido. Então, eles iniciam, por um mecanismo também extremamente complexo, a produção de novos vasos. Isso, Né? Então, isso. por isso que a gente tem, assim, na retinopatia da prematuridade, algumas fases. A gente tem bem no início a fase isquêmica, e depois a gente tem uma outra fase que é chamada vasoproliferativa. Proliferação. Uhum. Proliferativa. Deu Isso. para entender? Deu, E deu para entender, gente? Os pais, os profissionais que estão aqui, ficou bastante claro. tá ok? Tá Posso ok. continuar? Pode continuar, porque a gente ainda tem muita coisa para falar. Vou tentar ser mais rápida. É que essa minha história de querer explicar tudo de um jeitinho muito bacana, né? E
essa formação de novos vasos, ela não segue o caminho que é esperado, né? Ela é mais rápida, mas ela é desordenada, como se ela fosse equivocada. Então, normalmente, o crescimento dos vasos sanguíneos, eles teriam que se dirigir para a periferia da retina, mas aí eles estão isquêmicos, ou seja, sem oxigênio ali. Esses novos vasos que vão se formando, como eles não têm esse direcionamento correto, eles invadem o vítreo. Isso mesmo. Lembram aquela regiãozinha, pais, que eu falei, que é gelatinosa, né? Que dá formato ao olho? Eles invadem o vítreo, esses vasos. E eles enrijecem e podem formar uma cicatriz. Né? E essa cicatriz é que tem que ser cuidada para que ela não chegue a acontecer. Né? Por isso que as avaliações oftalmológicas são tão criteriosas também dentro do ambiente da UTI. E existem prazos, né, Tereza? Existe. Tá bom. Existe tá prazos. lá num determinado estágio é um tempo de avaliação, em outro estágio é outro tempo de avaliação. Né? Exatamente. Só para encerrar, eu queria lembrar, trazer uma informação que eu acho que é bacana, que assim, na quarta semana de gestação, quer dizer, 16 semanas de gestação, começam a ser formados os vasos sanguíneos da retina. E eles só terminam com 40 semanas, quando ocorre o nascimento arterial. Né? Então, esse fato é que traz essa vulnerabilidade para algum dano na região dos vasos sanguíneos da retina. Exatamente. Para a gente ter noção do grau de imaturidade que é uma criança de 22 semanas e 4, 5 dias, 23, 24, 25, 26, né? 27, os vasinhos acabaram de começar a serem formados. Né? Para que a gente possa entender que, assim, felizmente, hoje em dia, os danos não são tão expressivos quanto há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, Exatamente. né? Mas para os pais poderem entender que a ROP, ela é uma especificidade que não acontece em todos os bebês prematuros, Isso. mas vem no pacote de quem é prematuro extremo, muito extremo, né? Muito difícil não apresentar uma ROP. Mas aí eu já ligo com a segunda questão, né? Uma coisa me inquietava muito, ainda como aluna lá no CEPRE, né? Para quem não sabe, o CEPRE é um dos maiores centros de referência em deficiência sensorial do nosso país, dentro da Unicamp, onde a Heloísa trilhou aí vários anos e anos de experiência como docente e como a terapeuta de desenvolvimento dessas crianças que tinham alterações neuromotoras e sensoriais. E aí, desde o CEPRE, isso me inquietava muito, porque, assim, acho que antes até do CEPRE, né? Porque eu também fui prematura, para quem não sabe. Eu também fui prematura, nasci de 28 para 29 semanas, e eu tive ROP, tive uma sequela no olho esquerdo, né? Tem um grau de miopia muito alto. E aí isso me inquietava muito, porque, assim, eu queria entender lá no CEP por que tinha algumas crianças, né? Que, poxa, tiveram um ROP da mesma, né, ROP 4, ROP 3, a outra também, e por que uma, de repente, não sofreu algum dano como a outra, né? Eu queria entender, eu tinha essa inquietude. Lógico que a gente sabe que a gente não compara bebês, a gente tem discutido isso ao longo de quase todas as lives, né? Cada bebê é único, cada bebê é singular, cada bebê tem a sua resiliência, tem a sua história. Mas até mesmo hoje nas pesquisas, a ROP é algo que a gente tem que acompanhar tudo prontamente, mas a gente não vai determinar especificamente qual é o caminho que vai acontecer, né? Eu dou o exemplo também da minha filha, né? A minha filha,
ela teve HOP grau 4B, ou seja, eu literalmente estava esperando uma perda visual, né, ou uma miopia altíssima. Eu já estava preparada para isso. E ela foi regredindo, né? Obviamente que ela teve todo o acompanhamento, né, preciso, no momento. Era toda semana, 3 vezes por semana, uma oftalmologista ali. Teve laser quando teve que colocar o laser. Teve acompanhamento até o terceiro ano, não, até 2 anos e pouquinho, alguma coisa assim, ali bem expressivo. Mas, enfim, ela foi regredindo, e hoje uma criança que teve HOP 4, grau B, não tem nenhum grau de refração, ou seja, nenhum grau de miopia, né? Então, a gente lida com questões que a ciência, às vezes, não consegue explicar muito. Mas, né, a gente sabe dessas vertentes, desses caminhos, felizmente, desses caminhos diferentes, mas a gente sabe, Heloísa, que eu acho que é o grande objetivo desse projeto, que existem sinais indicativos de alterações visuais, de alterações visomotoras, e que precisam ser observadas pelos pais, pelos profissionais que acompanham essa criança, especialmente nos primeiros meses de vida. Porque a gente fala que retinopatia da prematuridade não tem sintoma, né? Não tem febre, não tem alguma coisa que você fala, tá com Dor, problema, assim, né? tá doendo, né? Exato. Como que a gente observa que a criança está evoluindo bem na parte visual? Eu aprendi com você que a gente tem que observar a qualidade do comportamento. Como que a criança responde à interação? Como que a criança responde ao meio? Como que a criança, qual que é a prontidão da criança? E eu acho que isso é fundamental para que os pais e profissionais possam saber um pouquinho. Não vai dar tempo para a gente falar todos, porque já são 8h30, mas eu queria que você falasse de alguns pontos principais, alguns comportamentos principais que são indicativos de alteração visual. A gente sabe que o prematuro precisa corrigir a idade, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente não pode qualificar o desenvolvimento sem a correção da idade. A gente sabe que o prematuro extremo tem muitas indicações na literatura, que é para corrigir a idade até o terceiro ano de vida, para a questão do desenvolvimento, né? Então, isso é fundamental. Eu acho que isso é extremamente importante, Tereza, porque senão a gente não permite que ele expresse todo o potencial dele, né? Exatamente. Eu acho que corrigir a idade é o primeiro passo para você olhar para aquela criança como uma criança, como qualquer outra, né? Exatamente. Senão você vai esperar algo que ela não está pronta para te dar, né? Que é algo que não é científico, né? Porque a gente tem que corrigir a idade. Exatamente, a gente sempre. tem que corrigir. E outra coisa que é super importante que os pais Sumiu. e profissionais saibam. Sumiu? Voltou? Voltou. Outra coisa que é super importante que os pais e profissionais saibam é que a frequência da resposta pode ser diferente do a termo, mesmo corrigindo a idade gestacional. Então, a frequência e a qualidade da resposta pode ser diferente do a termo quando a gente compara um e o outro, mesmo corrigindo a idade gestacional. Mas o que a gente não quer é a ausência da resposta. E é justamente isso que a Heloísa vai falar. Alguns indicativos de alteração frente à ausência da resposta. E não quanto à frequência da resposta. Porque a gente sabe que os prematuros extremos têm diferença na frequência e na qualidade da resposta, mesmo com a correção da idade. Então, isso é importante que os pais saibam e os profissionais saibam também. Perfeito. É isso mesmo, Tereza. Bom, eu acho que assim, nos primeiros 6 meses de vida, que é o período que a gente vai ter uma explosão, né,
de conquistas desenvolvimentais da criança em todos os seus aspectos, mas o visual, a gente sabe que a visão, ela é aprendida, né? Prematuro ou a termo, ninguém nasce sabendo enxergar, né? A gente aprende a enxergar. A visão, mesmo no bebê nascido a termo, ela também não está pronta, porque ela precisa do estímulo do ambiente para que ela se desenvolva, né? Então, se não tiver estímulo ambiental, se o bebê ficar o tempo todo paradinho, colhinho fechado, a visão não se desenvolve, né? Então, olhando para os bebês, e eu estou falando de todos os bebês, tá? Existem alguns padrões que são esperados em cada fase do desenvolvimento da criança. Então, no primeiro mês é esperado que o bebê faça isso, segundo, terceiro, com 1 ano de idade é esperado que o bebê faça isso. Isso é um padrão que é assim, é importante para a gente ter, para a gente saber como potencializar o desenvolvimento das crianças para que elas atinjam esses marcos do desenvolvimento, né? Em relação à visão, nesses primeiros meses de vida, uma das primeiras habilidades que o bebê desenvolve é o contato visual com a mãe, né? Esse contato visual, ele já pode estar presente no primeiro mesinho de vida da criança. Então, vamos pensar assim, primeiro mês de vida, estou pensando num bebê prematuro, com correção da idade gestacional, tá ok? Em qualquer bebê, seja ele prematuro ou não, esse contato visual, ele não é algo consistente que a criança vai conseguir manter por muito tempo. Mas vejam como a natureza é maravilhosa, né? Dizia o Dr. Brazelton que a melhor distância de visão para a criança, nos primeiros meses de vida, ela é equivalente a 20 a 30 centímetros de distância dos olhos e do objeto. Quando uma mãe está amamentando o seu bebê e ela pega o seu bebê no colo, qual é a distância que fica o rosto do bebê e o rosto da mãe? Exatamente 1 palmo, que eu aprendi com você. Exatamente. Então, assim, a natureza é maravilhosa, né? Então, é nessa distância que o bebê começa a estabelecer o contato de olho com a mãe. E o bebê se interessa muito em olhar para o rosto, porque o rosto ele tem grande contraste, ele tem movimento, né? Então, ele não enxerga nitidamente, ele não tem um foco, ele não consegue perceber contornos, as cores também não são nítidas, mas esse contraste da face materna e esses movimentos encantam o bebê, né? Então, cada vez que a mãe olha, o bebê vai tentar olhar. Se a mãe insiste, o bebê vai insistir nesse olhar. Segundos, não importa, importa que ele olhou. Isso, exatamente o que a gente falou no começo, né? O que a gente não quer é a ausência da resposta. Exatamente. Mas a frequência da resposta e a qualidade da resposta, a gente sabe que os prematuros terão outra frequência e outra qualidade. O que a gente não quer é a ausência da resposta de alguns comportamentos, como o contato de olho. Exatamente. O contato de olho é um comportamento do primeiro ano de vida. No segundo ano de vida, ele não aparecendo, no segundo mês de vida, no primeiro mês, desculpe, ele é do primeiro mês de vida, ele não aparecendo no segundo mês de vida, ele é um sinal de alerta, tá? Mas a gente também não pode olhar só para um sinal. A gente tem que construir o comportamento da criança, né? Então, como segundo marco importante desses primeiros 6 meses, eu colocaria a fixação, a habilidade de fixar a visão, dirigir o olhar a um ponto e manter por alguns segundos o olhar direcionado. Estão me ouvindo? Estamos. Tá? Então, essa é a fixação visual. É nessa fixação que o bebê tem a possibilidade de enxergar melhor. Então, a fixação visual, ela tem início no primeiro mês de vida.
Até o segundo, terceiro mês, ela tem que estar estabelecida. Não estando estabelecida, ela é outro sinal de alerta. Isso. E junto com a fixação visual, a gente tem o segmento visual. O segmento visual nada mais é do que o bebê acompanhar com os olhinhos, mas como ele ainda não tem uma coordenação muito desenvolvida para separar movimento de olho e de cabeça, quando ele segue com o olhar, ele vira a cabecinha também, tá? Essa trajetória é pequena, é um arco pequeno, mas se a mãe inclina a cabeça para um lado, inclina para o outro, o bebê tenta seguir esse movimento do rosto materno. Então, esse é o segmento visual. Ele vai aprender a seguir em trajetória vertical e vai aprender a seguir em trajetória horizontal. Mas, basicamente, primeiro, segundo mês de vida, o que a gente quer ver é o segmento horizontal. Ou, pelo menos, tentativas do bebê de seguir aquele movimento, mesmo que ele não consiga manter. Que ele perca, Isso, volta. ele pode ser segmentado. Então, ele vai, volta. Isso. Vai, volta. Isso. Ele pode estar segmentado, não é assim, Não, né? não. E isso acontece muito no prematuro. O prematuro segmenta muito, segmentos, né? Ele fragmenta os segmentos, né? Então, ele aqui perdeu, volta. Vai de novo. Ele prolonga, né, Tereza? Isso. Ele prolonga isso é uma um pouco mais. Isso é uma característica dos prematuros extremos, especialmente dos extremos, que demora mais tempo para ter esse segmento, tanto horizontal quanto vertical, numa trajetória que ela vai harmoniosa, ser harmônica, né? E contínua, né? Exatamente. Então, assim, respondeu, que bom, eu vou tentar novamente, né? E ele vai aprender a realizar. A gente precisa dar tempo para o bebê. Tempo. Tempo é algo extremamente importante. Não se apresse. Porque às vezes a gente pega um bebê para avaliar e a nossa ansiedade de querer ver o comportamento no bebê, ter a certeza de que ele está respondendo ou não está respondendo, impõe um limite muito grande no processo de avaliação, de observação e de entender e conhecer aquela criança. Exatamente. Então, tempo para que você falava muito isso. Tempo da resposta. Exatamente. Porque o bebê, se ele tiver com cólica, se ele tiver molhado, se ele tiver com fome, se ele não tiver com sono, ele não vai responder. Exatamente. Então, assim, isso é a primeira coisa que a gente tem que ter certeza. O bebê está trocado, o bebê está alimentado, o bebê está sequinho, o bebê está bem. Porque se ele não estiver bem, não tem como avaliar ou exigir a prontidão de resposta. Não vai acontecer. É a primeira grande coisa, tanto para os pais quanto para os profissionais. Né? E para os profissionais, vou tentar ser bem rápida. Para os profissionais, eu só queria dizer assim também, uma única avaliação, você não conhece o bebê. Não. Num único encontro, você não consegue conhecer aquele bebê. Então, a Tereza, os meus alunos sabem disso. Eu sempre falei, eu preciso de 2 ou 3 encontros com esse bebê e com essa família, com esses pais, para que eu conheça esse bebê. Exatamente. Né? Então, eu acho que esse é um cuidado que nós profissionais temos que ter. Não achar que o nosso saber é poderoso, que ele não é. Sejamos humildes, né? Para poder conhecer aquela pessoa que está vindo até nós. Então, como terceiro, um terceiro marco que se junta com o quarto marco é a comunicação visual e vocal. A gente começa a observar que quando a mãe se aproxima do bebê, durante a troca, não tem nenhuma mãe que chegue para trocar um bebê e não aproxime o seu rosto do bebê e não fale com ele, com aquele mamanhês típico, né? As mães fazem isso.
Isso é extremamente prazeroso, isso é afetivo para o bebê. E aí tem início uma troca muito grande, ela é recíproca. E à medida que a mãe fala com o bebê, que ela sorri para ele, sempre respeitando essa esfera visual de 30 centímetros de distância do rosto do bebê, ele vai mostrando mais prontidão para querer responder aquilo que a mãe está propondo para ele. Essa comunicação, esse contato de olho, esse sorriso que vai aparecendo, ele é conhecido como sendo os sinais dos primórdios da comunicação. Isso. É assim que o bebê aprende a se comunicar. E essa comunicação, ela é todinha fundamentada no afeto. O desejo de respostas do bebê, ele vem com um afeto. E ele vem com a persistência da mãe, com a insistência da mãe, né? Com a não desistência jamais da mãe. Ele não apresentou uma resposta hoje, mas eu vou fazer de novo. Deixa Porque estar no tempo dele. pode responder para o irmão, melhor do que para a Exatamente, mãe, pode responder para o exatamente. pai. É, Gente, a voz do pai, como a Kátia Badin veio, deu uma live linda, né, de como os bebês conseguem perceber a voz do pai, ó, rapidamente, diferente, que é muito né? diferente. É. E desde intraútero, então, assim, às vezes a resposta mais qualitativa nem sempre vai ser para a mãe, apesar dela ser a cuidadora mais frequente dessa criança, mas pode acontecer para um irmão mais velho que ela está apaixonada, pode acontecer para o pai. E são esses momentos que a gente vai observar e vai pontuar para o pediatra que está acompanhando o nosso filho, para o oftalmologista que está acompanhando o nosso filho, ou para uma terapeuta que está acompanhando o desenvolvimento do nosso filho. Isso é importante, né? É É mesmo, a é mesmo. família como um todo potencializando o desenvolvimento dessa criança, né? Então, assim, eu vou juntar alguns marcos para que a gente não deixe de falar nenhum até o 6º mês. O próximo marco seria a conscientização das mãos. Uhum. Naturalmente, os bebês, as mãozinhas passam pelo campo de visão dele. E isso é algo que chama extremamente a atenção visual do bebê. Para a gente, que assim, que está lá no dia a dia, parece que isso aqui não é nada, mas ele vai tentar repetir, ele vai fazer movimentos diferentes, ele vai aproximar, ele vai distanciar, ele vai trazer essas mãozinhas para a boca para tentar entender o que é isso que parece que faz parte dele, que ele sente quando mexe, mas que passa a hora some do seu campo de visão. Essa consciência que o bebê vai tomando das suas mãos, ela é extremamente importante para o desenvolvimento da visão. Aqui tem início a percepção de distâncias, a noção de Espaço, profundidade, espaço. espaço, né? O bebê vai Consciência de percebendo. espaço, quando traz a É, mão, né? O que é é, perto, o que é mais distante. Isso é lindo, é né? lindo, é E às incrível. vezes a gente acha que, ai, tá vendo a mão? Tá vendo a mão e tem um monte de coisa, tem noção de espaço, de distância, não dessa forma, né? Mas É, mas ele vai é a construindo primeira, assim, isso, é a primeira grande noção. Vem com a exatamente. exploração da mão, né? Isso é E quando ele importantíssimo. E quando ele se toca com as mãos, ele vai descobrindo o próprio corpo também. Algumas pessoas dizem, mas é um bebezinho, é muito novinho. Ele está construindo isso, está sendo armazenado na memória dele. No momento certo, isso desabrocha, mas ele Exato, precisa dessa vivência anterior. A exatamente. binocularidade, ou seja, enxergar com os dois olhinhos, está acontecendo ali, né? Perceber que um objeto Exatamente. está aqui e que o outro está lá, é com essa relação com a mão que o bebê dá início a tudo isso, né? Então, isso é extremamente importante. Seguindo essa percepção da mão, vem a percepção das tentativas de alcance. Todo o alcance, ele é guiado pela visão, né? Tanto que, assim, não estou dizendo que bebês que têm alguma limitação visual não irão desenvolver o alcance, muito pelo contrário. Isso. Eles irão aprender do mesmo jeito,
mas por caminhos outros. Eles utilizarão Diferente. outros órgãos sensoriais para aprender, que não a visão, mas aprenderão tanto quanto os bebês videntes. Então, e aí, essas tentativas de alcance que o bebê vai fazendo já são dirigidas a uma meta. E uma meta que foi definida visualmente, porque ele percebeu aquele objeto no seu campo de visão, e esse objeto desencadeou alguma sensação e algum sentimento nesse bebê e o desejo de alcançá-lo. Isso está relacionado também à questão da atenção, e depois os próximos marcos, eles estão muito relacionados às aquisições posturais. Quando o bebê está sentadinho, começa a ficar sentado, ele tem uma ampliação do seu panorama visual. E ele começa a olhar para aquilo que os pais estão olhando. Olha que interessante isso, né? É algo que a gente normalmente não busca observar nos bebês. E assim ele vai começando a construir e dar significado para as coisas, porque normalmente os pais olham para alguma coisa e falam alguma coisa sobre aquilo, e ele se interessa por isso. E o outro marco, né, esses marcos que eu falei, então nós falamos primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, a questão das mãozinhas é por volta do terceiro mês de vida, quarto mês, o alcance. Depois ele já tem o melhor controle da mão, ele leva a mãozinha ao alvo e consegue agarrar esse objeto. E por fim o reconhecimento visual dos pais, que começa ali, final do quinto mês de vida, sexto mês, ele tem o reconhecimento, ele sabe, ele começa a ter noção, ele sabe quem é o pai, quem é a mãe, mesmo que os pais não digam nada. Os pais já não precisam falar para serem reconhecidos. Ele reconhece visualmente. 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 Porque antes reconhece muito mais pelo cheiro, né? Pela voz, porque o sistema auditivo é um sistema que intraútero ele já consegue fazer já está bem desenvolvido. Esse reconhecimento, mas é um reconhecimento visual. Visual. Né? Exato, ele vai reconhecer a face da mãe, ele vai reconhecer a face do pai, ele vai reconhecer a face do irmão. Isso é maravilhoso. Isso é o reconhecimento visual. Então, em termos assim de sinais, eu diria, eu citaria esses sinais como primordiais nos primeiros 6 meses de vida, né? E vocês vejam que são sinais do cotidiano. Do cotidiano. São sinais do cotidiano, são sinais que podem ser vistos no dia a dia na nossa relação com o bebê. E isso é extremamente importante. Detectou alguma alteração? Não fique em casa preocupado. Eu acho que o mais importante, ou você consulta o seu pediatra, ou você consulta um terapeuta se tiver em acompanhamento, ou você já busca um oftalmologista. A gente está falando de prevenção, de proteção desse bebê, de tratamento precoce. Tudo isso evita repercussões ruins. Né? Exatamente. E muita coisa pode ser prevenida. Eu só não poderia deixar de falar que, assim, muitos bebês, nos primeiros meses de vida, eles não coordenam direitinho os olhinhos, né? Então, às vezes um olhinho vai para um lado, o outro segue um pouquinho para o outro, né? Fala assim, será que meu bebê é estrábico? Não, né? Nos primeiros meses de vida, é normal isso acontecer, né? Alguma conduta do que eu tenho visto na minha experiência e mesmo na literatura, ela somente ocorre em termos oftalmológicos após o 6º mês de vida, né? Mas eu sempre digo, como a gente fazia triagem visual de bebês, se esse desvio ele é persistente no primeiro, no segundo, no terceiro mês, se ele não vai evoluindo, você não vê uma melhora na coordenação desses olhinhos, a gente já orientava a mãe para procurar o oftalmologista. E se acontecia o desvio no momento da fixação visual? O desvio exatamente. no momento da fixação visual, mesmo
Mesmo sendo mais novinho, com 3, 4 meses, a gente encaminhava, porque é o que a gente espera dessa não coordenação dos olhos, muito mais no movimento, né? De seguir um objeto em movimento, o rosto da mãe em movimento, do que manter os olhos dirigidos para o objeto. Então, exatamente. ficou muito, né, um desvio. No momento que está fixando um objeto parado, mesmo que não tenha o 6º mês de vida, isso sim é um indicativo para os pais falarem para o pediatra e falarem para o oftalmologista que estão acompanhando esses prematuros. Porque a gente sabe também que o estrabismo é em alta frequência nos prematuros, né? A gente Eles são mais suscetíveis, né? Sabe dessa correlação. Então, isso é um indicativo de que a gente tem que levar mesmo para o pediatra e para o oftalmologista para que as ações comecem o mais cedo possível. E aí, Heloísa, eu chamo de Lourdes, mas Heloísa aqui pode nesse chamar, momento. é carinhoso, é carinhoso. Eu gosto. Daria para a gente falar muitas e muitas mais coisas sobre desenvolvimento. A gente só tem 4 minutos finais. E eu queria dizer o seguinte, queria fechar no seguinte, terapeutas, pais, quando a gente fala de promoção do desenvolvimento, quando a gente fala de promoção de experiências, a gente não está dizendo que você tem que superestimular o seu filho ou deixar ele ali ver como ele quer, como ele... Não, a gente tem que ter um equilíbrio. A gente tem que ter um equilíbrio entre o que a gente vai promover e o que a gente vai deixar livre esse bebê poder experimentar essa capacidade visual, com a capacidade tátil, com a capacidade auditiva. Sumiu? Voltou? Vamos acabar, olha, tem 1 minuto. Olha, para acabar, eu só queria dizer assim, pais, não tenho medo nunca de perguntar. A pergunta de vocês nos motiva a querer aprender mais, a conhecer mais, para poder melhor acolhê-los. E profissionais, por favor, olhem para esses pais, não só para aquele bebê que está ali. Eles são um conjunto. Eles são um conjunto. A gente traz conhecimento técnico, os pais trazem conhecimento afetivo. Exatamente. E a gente precisa unir ciência ao afeto. É uma relação ali próxima, né? Então, exatamente. Muito obrigada por todo mundo que esteve presente essa noite, por todas as pessoas que estiveram aqui conosco. Muito obrigada pela sua presença. Tendo alguma dúvida específica, manda pra gente. A Heloísa pode responder em vídeo, claro, em texto, né? A gente pode Estou pensar à disposição. em um outro momento também, uma outra live, um outro momento com as dúvidas de vocês. E a gente termina com essa gratidão de poder contribuir com os pais e com os profissionais que nos acompanharam. Um grande beijo. Obrigada. Um grande beijo. Vou salvar a live e depois eu te ligo. Gente, um beijo muito grande para vocês que nos acompanharam.